Mudando de assunto, vamos voltar a falar sobre política. O PL anunciou que vai apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado. O anúncio foi feito pelo senador Rogério Marinho. Vamos ver. Nessa eleição para o Senado, nós vamos apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre. Nós achamos que é necessário que haja uma democracia maior, né, na questão das relatorias de projetos importantes. A oposição foi completamente deixada de lado. Então, nós precisamos restabelecer esse processo que sempre foi natural na casa de respeito à proporcionalidade das bancadas. E esse foi o entendimento da grande maioria dos que estavam participando da decisão e, no final, a maioria do PL como um todo. Bom, e esse anúncio foi feito um dia depois de o senador Marcos Pontes ter lançado o próprio nome como pré-candidato à presidência do Senado. Como é que será que fica agora, então, essa pré-candidatura do senador Marcos Pontes? Vamos saber dele próprio. O senador está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Oeste. Obrigado, viu, senador, em primeiro lugar, pela presença e pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Olha, continua a candidata na reunião de ontem, né, e como foi Rogério, foi feita a votação, pela maioria foi então optado por estratégia do apoiamento do Davi Alcolumbre, 2 votos contra, né, obviamente o meu, com uma candidatura independente, como eu já tinha anunciado anteriormente, uma candidatura independente do partido e também do Magno Malta. Isso é normal dentro de uma democracia, dentro do partido. Eu respeito, obviamente, né, a decisão do partido, sem qualquer problema. Né, eu quero ressaltar aqui que não existe nenhum conflito com o partido de forma nenhuma, mas eu também tenho que continuar com os valores e atender essa candidatura. Eu coloquei para atender os anseios da população. Acho que quem foi à Avenida Paulista ali sabe muito bem essa necessidade da gente ouvir do Senado, ouvir a população e tomar uma atitude. Eu acho que é importante a mudança também. Então, eu continuo com a minha candidatura, vou conversar com outros parlamentares, ela pode ser viável lá na frente ou não, isso aí a gente vai estabelecer agora ao longo do caminho, mas é importante, né, isso aí, manter os pontos que eu defendo e, sem dúvida nenhuma, no final das contas, a gente tem que fazer as coisas para o bem da população, e é isso que eu tenho colocado. Pois é, né, senador, e justamente sobre isso que eu queria falar, né? O senhor falou em atender aos anseios populares, citou essa manifestação na Avenida Paulista no 7 de setembro. Uma das principais agendas, então, dessa candidatura do senhor à presidência do Senado será a promessa de dar andamento, por exemplo, ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É essa uma das agendas com as quais o senhor está comprometido, né? Sem dúvida, nós precisamos ter um andamento dessas proposições, assim como outras pautas que são importantes para todos nós, como a anistia também é outra que está lá na Câmara, mas vai ao Senado. Então, esse tipo de pauta que nós defendemos ali, a gente tem que dar sequência. Isso é bom para a democracia. Lembrar que não é o presidente do Senado que determina se alguém vai ter um impeachment ou não, mas ele, né, dentro do regimento, dentro do processo, ele dá o início do processo. Isso aí é importante dar esse início. O plenário é soberano nas escolhas, mas ele precisa ter esse processo em andamento. Eu acho que isso aí é justo com a população, é justo com todos nós, né, que participamos desse processo. E o Senado sai da estagnação e começa a demonstrar por que ele existe, né, afinal de contas. Senador, vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, o Leandro Ruschel e a doutora Kátia Magalhães. Você, Ruschel. Senador, o senhor construiu ou tem alguma base de apoio para a sua candidatura? Já existem senadores que apoiam essa candidatura? Certamente, existem. Eu conversei antes de apresentar essa proposta de candidatura independente, eu gosto de ressaltar isso aí. Eu conversei com alguns senadores e nós já temos alguns desses apoiamentos. Não são partidos, são senadores, mas agora a gente vai construir. O tempo é pequeno, mas vamos construir, vamos conversar com os senadores, com outros senadores também, e ver a viabilidade disso. É importante, né, vamos dizer, ser realista dentro desses propósitos. Né? Esse acordo com o Davi Alcolumbre precisa ser esmiuçado, a gente precisa saber mais detalhes, né? Pode ser até que mais na frente haja uma convergência, mas é importante se manter, né, essa candidatura, manter os valores. A gente pode trabalhar dentro desse, mas nunca
ultrapassar coisas que a gente defende, né? E dentro do Partido Liberal nós defendemos a liberdade, defendemos a democracia verdadeira, com a liberdade que está prevista nessa democracia, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de manifestação, tudo. Nós precisamos trabalhar nesse sentido no Brasil e resgatar todas essas situações, né, que estão acontecendo, precisam ser estabilizadas, tudo isso com harmonia, com conversa, com diálogo, com respeito. Eu acho que o respeito é a parte principal. Falei aqui o respeito e a opinião do partido e, obviamente, a minha opinião também precisa ser respeitada como um senador. Lembrar que eu tive 11 milhões de votos e é importante respeitar o que a população pede para que a gente faça. Doutora Kátia. Senador, boa tarde. A gente tem visto uma sequência de desmandos do poder não eleito, muitos deles ocasionados ou até mesmo favorecidos por uma estrutura perversa de uma Constituição de 88 que coloca na prática senadores na mão de ministros do STF e vice-versa, ministros do STF nas mãos de senadores. Aí fica a minha pergunta: se eleito, como o senhor enxergaria, o senhor seria simpático a um projeto de reforma ampla da Constituição Federal, a começar pela atual estrutura do Poder Judiciário? Eu acho extremamente importante esse sistema. Às vezes o pessoal não se dá conta, né, de como isso é, no mínimo, ineficiente, né? Por quê? Se o STF ele tem a competência de julgar senadores, mas os senadores têm a competência de julgar o STF, essa troca é mais ou menos como se você tivesse uma organização, a fiscalização e a execução no mesmo local, ou seja, não funciona dessa forma. Concordo contigo que é necessário uma revisão, é necessário observar e modificar vários pontos, né, que hoje afetam ou atrapalham a harmonia dos poderes, o equilíbrio dos poderes. Dentro de uma democracia, isso precisa ser feito, precisa ser preservado. Se não tiver esse equilíbrio entre os poderes, nós temos situações nas quais um poder acaba tendo uma condição de mais autoridade do que outro, modificando, inclusive, por exemplo, você vota uma lei, essa lei ela é votada pela representação da população, que somos nós ali, os parlamentares. Então, nós estamos representando a população, que numa democracia tem que estar no ponto mais alto, e aí, no STF, aquilo lá pode ser modificado. Isso não está certo, esse tipo de coisa não pode acontecer. Se existe uma vacância, um espaço ali de lei que precisa ser preenchido, então que seja feito pedido aqui para dentro do parlamento, mesmo com data limite para ser feito, mas tem que ser feito pelo parlamento. Quem trabalha com leis é o parlamento. Quem cria as leis, modifica as leis, é o parlamento.